Agora vamos fazer a número 2, que é para determinar o conjunto solução das inequações. Aqui a gente tem uma inequação do segundo grau, onde as incógnitas são os logs. Então aqui a gente tem um log de x na base 3 ao quadrado, menos 4 vezes o log de x na base 3, mais 3 tem que ser positivo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar aqui de uma letra, vou chamar de t, o log de x na base 3. Agora, onde tiver log de x na base 3, eu vou escrever o t, só vou substituir. Então aqui eu vou ter t ao quadrado menos 4 vezes quem? O t, que eu chamei o t de log de x na base 3, mais 3 maior do que 0. Então agora aqui a gente já conseguiu uma inequação substituindo o log pelo t. E agora é somente a gente resolver essa inequação do segundo grau. Então aqui eu posso resolver ou fazendo fórmula de Bhaskara, ou posso fazer pela soma e o produto. Quando eu tenho que pensar dois números que a soma, o produto dê mais 3 e que a soma, que é um S, tá, de soma, dê menos 4. Então vamos ver. Primeiro, fazer um rascunho aqui. Para a multiplicação dar um número positivo, eu preciso ter os dois positivos, mais vezes mais dá mais, ou os dois serem negativos, menos vezes menos também dá mais. Agora qual vai ser? Eu vou ver através da soma. Para a soma dar um número negativo com dois mesmos sinais, dois números positivos somados nunca vão dar negativo. Então só resta ser dois negativos. Então a gente vai ter aqui como resposta um t menos um número, que vamos descobrir, e um t vezes menos t menos um outro número, que vai ser maior do que 0. Agora a gente tem que saber quais são esses números. Então primeiro olhar a multiplicação, que tem que dar 3. Só que 3 ele é um número primo. Então fica fácil, porque o 3, a única forma de multiplicação da 3 é se multiplicar por 1. 3 vezes 1 vai dar 3. Para dar agora o 4, o resultado, se eu pego 3 e somo com 1. 3 com 1 vai dar 4. Lembrando que aqui eu só estou vendo o número, eu não estou me importando ainda com o sinal, porque o sinal eu já determinei ali que ia ser igual, tá? Então 3, deu 3 e 4. Quais foram os dois números que eu utilizei? O 3 e o 1. Então aqui vai ser o 1 e aqui vai ser o 3. Agora a gente consegue ver o que? Quais são as respostas possíveis, né? Quais vão ser os valores de t possível. Então a gente já pode traçar aqui a reta, só que aqui não vai ser reta x, né? Vai ser o eixo t agora, porque eu chamei ali de t. Se aqui é menos 1, para isso aqui zerar, eu precisava que um dos dois zerasse. Se o primeiro zerar, se eu tenho menos 1, só vai zerar se eu estiver no ponto mais 1. Então aqui eu vou marcar o ponto mais 1. E o t menos 3? Para o t menos 3 zerar, eu preciso que o t seja mais 3. Então eu vou marcar esses dois pontos, o 1 e o 3. Só que essa inequação é a inequação do segundo grau. E qual é o gráfico da inequação do segundo grau? É uma parábola. E ela é para cima porque o t ao quadrado ele é positivo. Então eu tenho uma inequação do segundo grau onde a parábola com a cavidade voltada para cima. Como eu quero os valores aqui, maiores que 0, são os positivos. Os positivos são os que estão acima da reta. Então quem está acima é aqui, antes do 1 e depois do 3.
entre 1 e o 3 ele está abaixo, então é negativo. Então vão ser todos os valores menores do que 1 e maiores do que 3. Então a gente finaliza aqui que o t ele é menor. T menor do que 1, ou o t é maior do que 3. Mas lembra que quem era o t? O t era aqui em cima, ó. É o log de x na base 3. Então vou voltar ali e fazer, ó. O log de x na base 3. Esse é o t. Só que o t ele não tem que ser menor do que 1. Então significa que o log de x na base 3, que é o t, tá? Isso aqui é a mesma coisa, também vai ser menor do que 1. Então a gente vai resolver esse log aqui. Então como é que eu faço? O x ele vai ser menor do que a base, vem para cá, 3 elevado a 1. Isso aqui é a solução de um logaritmo, né? Quem não lembra tem que dar a revisão lá de como é que faz. Então aqui x vai ser menor, 3 elevado a 1, que dá 3. Só que tem a outra resposta, né? Que quando t é maior do que 3. Então aqui log de x na base 3 maior que 3. Aí aqui, esse mesmo t ali, o do log. Então, como a gente vai resolver, isso aqui vai ser x maior do que 3, que é o dessa da base, vem para cá, elevado a 3. Então, x é maior, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Então, x maior do que 27. Com isso, a gente já tem aqui as duas respostas possíveis. Então, conjunto solução, com seus valores de x pertencente aos reais, tal que x vai ser menor que 3, ou o x maior do que 27. E assim a gente finalizou essa letra A. Vamos fazer agora a letra B. A gente tem log de x na base 4 ao quadrado, menos log de x na base 4, menos 2, maior ou igual a zero. A ideia inicial é exatamente a mesma. Pegar o log de x na base 4, aparece aqui duas vezes, vou chamar ele aqui de t. Então, onde tiver o log de x na base 4, a gente vai substituir por t. Então, a gente vai ficar aqui com t ao quadrado menos t menos 2 maior do que zero. Então, aqui a gente tem uma equação de segundo grau, a gente pode fazer através de Bhaskara ou a soma e o produto. Pela soma e o produto, a gente precisa descobrir dois números que multiplicados, né, o produto dê menos 2 e que a soma dê menos 1. Para a multiplicação ser um número negativo, significa que a gente tem que ter um positivo vezes um negativo. Agora a gente só precisa saber quem é o maior, se é o positivo ou o negativo. A gente olha o da soma. Como o da soma aqui ele é negativo, significa que o negativo tem que ser maior. Então, dois números multiplicados dão 2 e somados dá 1. A gente vai ter aqui o menos 2 e o 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 somado com 1 vai dar menos 1. Então, a gente vai ter aqui t menos 2 vezes t mais 1 tem que ser maior do que 0. Se fosse 0, a gente ia achar aqui a reta, o eixo x. Quais seriam os t que iam fazer isso aqui ser 0? Teria aqui o t igual a 2 e o t igual a menos 1.
Então, vou marcar aqui na reta o -1, bola aberta, e o 2 aberto. Equação de segundo grau, com o termo A positivo, é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Como eu quero os que sejam positivos, os positivos são os que estão acima do eixo X aqui, né? Quem está abaixo é negativo. Então vão ser todos os valores menores que -1 e todos os maiores que 2. Então com isso a gente vai ter que o t vai ser menor que -1 ou t maior do que 2. Mas aqui a gente tinha chamado t de log de x na base 4. Então a gente tem que fazer um cálculo para log de x na base 4 menor que -1 e outro para o log de x na base 4 maior do que 2. Então são duas contas para a gente fazer. No primeiro aqui, ó, a base ela vai vir para cá. Então x tem que ser menor do que 4 elevado a -1. Então x tem que ser menor do que 1 sobre 4. Essa é a primeira parte. A segunda, mesma coisa, a base vem para cá. Então x tem que ser maior que 4 elevado a 2. Então x é maior, 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, aqui dá 16. Aqui ficou muito grande, diminuir. Com isso aqui a gente tem o conjunto solução, são todos os valores de x pertencentes aos reais, tal que x seja menor do que 1 sobre 4, ou x seja maior do que 16. E assim a gente finaliza a letra B.